Sabá Salom, muita luz e paz para os irmãos. Vamos ver aqui uma palavra de Deus em Lucas 7, a qual os fariseus, os anciãos, foram pedir a Jesus para que curasse um centurião que ajudava na igreja. Porque é agradável, né, irmão? A pessoa que ajuda a obra de Deus, você está entendendo? Até Jesus atendeu, mas só que o homem que foi para ser ajudado, ele disse: eu não sou digno. Você veja, né, que os fariseus diziam que ele era digno, mas o homem foi tão humilde e teve fé. Ele disse: eu não sou digno, porque ele viu que Jesus era o Filho de Deus, né? Ele creu e teve fé. Por isso que Jesus curou o criado dele, porque ele teve fé. Vamos ver a leitura. Lucas 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Veja, irmão, que fé o homem tem. Enquanto os outros estavam dizendo, os fariseus, os anciãos estavam dizendo que ele era digno, porque ele ajudava a igreja com recursos financeiros, ele ajudava a igreja, mas ele não vai nem a Jesus, porque ele: eu não sou digno de me encontrar com Cristo. Veja que diferença, irmão, do religioso, que eram os anciões, para o homem lá, o capitão da guarda. Ele: eu não sou digno de ter com Jesus. Você vê, Jesus: uma palavra que o Senhor falar, o meu criado será curado. Você vê, irmão, e esse homem era sujeito à autoridade, irmão. Você veja que ele creu, ele teve fé, ele não duvidou, irmão, que Jesus podia curar o afilhado, né? O servo dele. Você veja, irmão, que fé esse homem teve. Se os fariseus tivessem essa fé, porque os fariseus ficavam discutindo a letra, né? A letra, usava a Bíblia para acusar os outros. Você está entendendo? Ficavam lutando um contra o outro. Os fariseus eram assim, lutando um contra o outro, com a letra, né? Vamos ver o resto da leitura, o que Jesus vai falar. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você veja, irmão, que na época de Jesus, Jesus fez esse milagre de ressuscitar o filho da viúva, e o povo glorificou a Deus. Mas hoje, quando acontece um milagre na igreja, o povo defama do Espírito Santo, irmão. Você está entendendo? Eles ali, o povo ainda creram
no milagre quando Jesus fez. Mas hoje, quando acontece um milagre na igreja, os próprios cristãos defamam do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que continua curando. O Espírito Santo usou Jesus ali para curar aquele jovem, o filho daquela viúva. E o Espírito Santo está na terra curando ainda. E quando o Espírito Santo cura, você está entendendo? É a maior defamação, irmão. E da época de que Jesus estava, o povo ainda cria. Está certo que o que o Espírito Santo cura, tem as pessoas que creem, né? Que acreditam, né? Porque tem as que acreditam, mas tem os fariseus, não acreditam não. Ele diz que o pastor está inventando, que o pastor está querendo ganhar dinheiro. Eles defamam do Espírito Santo, irmão. E aqui é fenomenal essa palavra, Jesus curando o filho da viúva. Vamos ver mais a leitura. A respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Veja, irmão, que João Batista mandou um servo dele, um discípulo dele, saber se Jesus era o Filho de Deus ou esperava outro. Aí Jesus, vê se Jesus usou a letra. Jesus podia usar a letra, né? O que Isaías falou lá, Isaías 53. Jesus não podia usar a letra. Mas Jesus fez o quê? Jesus começou a curar, começou a abrir os olhos do cego. Aí ele manda o cego dizer a João Batista aquilo que ele estava vendo, irmão. Porque o reino de Deus, irmão, é poder, irmão. Não é letra, não. Vocês estão cheios de letra. Cheio de letra, cheio de letra. Vocês têm que estar cheios do Espírito Santo. Jesus falou ao servo de João Batista: olha, vê aí, ó. Vê aí. Aí ele curou um cego, abriu um aleijado, um leproso. E o homem começou a ver aquilo ali e foi e contou a João o que ele viu, irmão. Jesus não falou a letra, não. Jesus, isso aqui é uma letra, olha a letra aqui, eu vou ler aqui para tu. Não, Jesus mostrou aquilo ao vivo e a cores. Ele viu e falou para João, os mortos ressuscitando e aos pobres pregado o Evangelho, irmão. Você vê como é forte essa palavra. E o servo não esperou nem Jesus concluir, ele foi-se embora. E Jesus fala que o nascido de mulher, o maior é João Batista, que é o profeta, né? É forte essa palavra, irmão. Esteja cheio do Espírito Santo, irmão, não cheio de letra, feito os fariseus. Os fariseus estavam cheios de letra, cheios de letra. Quando se retiraram os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim. Que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja, irmão, a gente só sabe disso porque está escrito na palavra que João Batista era um profeta. Mas João Batista, para os fariseus, ele era um perturbador. Ele era um homem que não tinha doutrina. Você está entendendo? Era um homem perturbador.
era um endemoniado. Para os fariseus, ele não valia nada, porque ele ensinava a verdade. Ele não ensinava a letra não, irmão. Ele falava através do Espírito de Deus. Hoje você vê a história dele registrada na Bíblia. Está lá a letra, é letra aí, isso aí é letra. Mas o que eu vou falar através do Espírito não é letra não. É o Espírito que ele é vivo. Você está entendendo? O Espírito que habita dentro de mim, ele vai ser manifesto. E talvez eu sofra igual João Batista sofreu. João Batista foi morto. Arrancaram a cabeça de João Batista e foi dada uma bandeja para uma dançarina, Salomé. E o imperador mandou arrancar a cabeça de João Batista e dar de presente a ela, irmão. Você veja como era tratado os profetas, os verdadeiros servos de Deus. Hoje é fácil você dizer que João Batista era um profeta. Difícil é você conseguir diagnosticar um profeta hoje, um servo de Deus hoje. Aí é difícil, porque você vai dar crédito a uns endemoniados que estão na letra, discutindo a Bíblia. Vamos ver o resto da leitura. O povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio! Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Veja, irmão, que os fariseus falavam que João Batista era um endemoniado, irmão. Hoje, as pessoas vão dizer o quê? Que eu sou endemoniado. Se disserem, irmão, com Jesus, que ele expulsava demônio porque ele era o maioral do demônio, que ele era o Deus Ebu, o maioral dos demônios, o que é que vão falar para os filhos de Deus que estão cheios do Espírito Santo, ensinando a palavra de Deus? O que é que eles vão falar? Eles vão usar a letra, irmão, igual os fariseus fizeram com Jesus, fizeram com João Batista, irmão. Então, irmão, abra os olhos, irmão. Veja a palavra, escute, que a fé venha ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Você fica lendo um versículozinho, depois lê outro versículozinho. Você marca na sua Bíblia um versículo que vem trazer emoção. Irmão, a Bíblia não é de emoção, não. O Evangelho não é circo, não, irmão, para estar com emoção. O Evangelho não é circo, não. O circo lá, tá o cara lá, o palhaço, tá o cara no trapézio lá, rodando, e você sentindo emoção com aquelas dançarinas. O Evangelho, irmão, não é emoção, não, irmão. Leia a palavra, irmão, completa, entenda o que Jesus quis falar. Não fique usando versículo isolado para estar distorcendo o sentido da palavra. Você veja que João Batista foi chamado de endemoniado, irmão, pelos fariseus, irmão. Ele foi chamado de endemoniado. Jesus também não foi aceito pelos fariseus. Você acha que se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser aceito pelos fariseus de hoje, irmão, que estão cheios de doutrinas de homem, doutrinas de demônio? Você vê, irmão, que Jezebel disse que Elias era um perturbado. Você está entendendo? Noé, falaram que Noé era doido. Você está entendendo? Jezebel mesmo falou que Elias era um perturbado. Veja, Elias levou o nome de perturbado, irmão, de uma mulher, da Jezebel. Você acha que você é cheio do Espírito Santo? Esses fariseus cheios de doutrina de homem, com roupa de homem, roupa de crente, né? Porque eles não são crentes, é só a roupa de crente. Fiquem na paz.